Gostaria que os irmãos se colocassem de pé para nós entrarmos na palavra e abrissem as Bíblias em Jeremias 48. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Jeremias 48, no versículo 10. Amém? Nós vamos ler apenas a parte A do versículo. Jeremias 48 diz assim, 48, 10, diz assim: Maldito daquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu sigo como base essa nossa tradução, a Revista Corrigida, mas eu gosto de consultar às vezes outras traduções. E na nova versão internacional, ela diz assim: Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. E na nova linguagem de hoje diz assim: Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Muitas pessoas pegam esse versículo e falam que não tem nada a ver com a obra do Senhor, porque aqui Deus estava levantando soldados para cumprir uma profecia em Moabe. Só que, se eu me recordo muito bem, muitas vezes nós falamos que nós estamos em guerra. Se eu me recordo muito bem, nós falamos que nós somos soldados de Cristo. Então, se Deus aqui estava levantando soldados para fazer algo dele, uma obra dele, consequentemente, quando nós somos soldados de Cristo, nós também estamos encaixados, nós estamos inclusos nessa parte, nesse versículo. Então, isso não significa que eu estou tirando um trecho e isolando e dando um entendimento diferente, porque nós vivemos essa verdade, nós vivemos numa guerra espiritual, nós vivemos numa batalha, e verdadeiramente nós somos sim soldados de Cristo. Então, assim como Deus estava levantando ali soldados e homens para cumprir uma profecia, tanto que na sequência do versículo diz assim: E maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Ou seja, Deus aqui estava falando do soldado que não cumpria a sua obra e não fazia o que Deus pedia quando era necessário que fosse derramado sangue. Então, quando nós falamos que nós somos soldados de Cristo, nós estamos inclusos nesse versículo. E aqui, nessa noite, nós vamos falar de como fazemos a obra do Senhor. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Colossenses 3. Colossenses 3, no versículo 20. Colossenses 3, no versículo 23. Amém? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, antes de nós entrarmos nessa palavra, eu quero frisar esse versículo: fazei de todo o coração. Irmãos, eu quero deixar bem claro que ninguém é obrigado. Nós não estamos aqui para colocar amarras em você, amarras naquilo que você tem que fazer. Nós não estamos falando que é obrigação. Nós estamos falando que é a obra do Senhor. E quem está disposto a servir, sirva. Quem está disposto a servir, sirva. Mas nós vamos entender que nós não podemos servir fraudulentamente. Nós não poderemos servir, como nós lemos no versículo de Jeremias, de forma fraudulenta, de forma negligente ou de forma preguiçosa. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as Bíblias em Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, amém? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém, irmãos? Nós já sabemos que não somos obrigados a fazer a obra do Senhor. Então nós fazemos porque nós queremos. Mas não vai ser nunca do meu jeito, não vai ser nunca do jeito que eu quero, não vai ser nunca do jeito que eu acho, que eu penso, porque dessa maneira eu vou estar fazendo de forma fraudulenta, como nós lemos em Jeremias, de forma negligente, de forma relaxada, porque eu não sou perfeito. Perfeito é aquele que me chamou, perfeito é aquele que me levantou, e nós sabemos que quem nos levantou foi o Senhor Jesus. E aqui nós vemos nessa passagem que quando Paulo estava presente, eles obedeciam. E Paulo acreditava que eles continuariam obedecendo quando ele não estivesse. Assim nós devemos ser. Quando nós estamos aqui na igreja, nós temos que fazer a obra do Senhor. Mas quando nós estamos lá fora, que não tem nenhum irmão, que não tem nenhum pastor, que não tem nenhum membro, nenhum obreiro da igreja olhando, nós também temos que fazer a obra do Senhor. Nós também temos que continuar da mesma maneira fazendo a obra do Senhor. Quando existe alguma tarefa a ser feita dentro da casa do Senhor, que não tem holofote, que não é em cima do púlpito, deve ser feita também. Deve ser feita. Tirar o lixo, varrer a igreja, pintar, cuidar, recolher os copos, se lembrar de quando é dia de tirar o lixo. São coisas que não estão em cima desse púlpito, mas devem ser feitas. Não estou falando somente nessa igreja, mas em todas. Se você por acaso algum dia for levantado em outro ministério, faça também, para que não seja fraudulenta a obra do Senhor na sua vida, para que você não torne fraudulenta a obra do Senhor na sua vida. E aí nós continuamos lendo, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Se eu estou fazendo, eu não devo julgar quem não está fazendo. Nossa, mas todos os cultos sou eu que recolho o lixo, todas as limpezas de igreja só eu que venho. Amém, irmãos? Sem murmurações e sem contendas, porque nós lemos no versículo anterior que é Ele quem opera. Se existe essa vontade no meu coração, foi Ele quem colocou. Ore para que Deus coloque no coração do seu irmão. Ore para que Deus levante o seu irmão como Ele te levantou, para que todos estejam aqui fazendo a obra do Senhor. Aleluias. Não é com a minha força, não é com o meu braço, não é com a minha murmuração, não é com a minha contenda que eu vou fazer a igreja se levantar e todos trabalharem, e todos fazerem, e todos cuidarem. É joelho no chão, é oração, é clamando ao Senhor, para que Ele opere nos outros corações este mesmo cuidado com a obra do Senhor, irmãos. Chega, não se glorie, não se vanglorie, porque eu faço, porque eu aconteço. Faça e ore para que outro também faça. Cuide para que outro também cuide. Zele da casa do Senhor, da obra do Senhor, para que outro também zele. Mas só eu que trago visitante, só eu que falo do Senhor no meu trabalho, só eu que ministro para as pessoas aí fora e trago convidados. Ore. Ore para que outras pessoas consigam ter palavras que tragam pessoas. Ore para que outras pessoas tenham a graça, tenham a virtude, tenham unção. É só com unção, que é o poder do Senhor, que desce o Espírito Santo e convence, que nós vamos trazer almas para cá. Não importa quantas eu trouxe, quantas eu deixei de trazer. Não importa quantas vezes eu cuidei, quantas vezes eu deixei de cuidar. Continue fazendo. E ore para que o seu irmão também faça. E ore para que outros também façam. E ore para que Deus levante mais pessoas para fazerem. Para que o trabalho seja dividido, para que o trabalho seja menos pesado. Porque você deve cuidar da obra do Senhor de uma maneira correta. Sem ser preguiçoso, como nós lemos em uma das traduções. Sem ser fraudulento, como nós lemos. Ore, busque e faça. Não olhe para quem não está fazendo, continue fazendo.
Quando nós queremos que a verdade seja vista, seja espalhada, nós não temos que apontar o erro, nós temos que continuar fazendo a verdade. Na Casa da Moeda, as pessoas que avaliam as notas falsas, elas não têm o conhecimento de todas as notas falsas que existem. Não, elas conhecem de maneira completa as verdadeiras. Elas conhecem as notas que são verdadeiras, para que elas identifiquem as falsas e possam separar. Nós temos que agir da mesma maneira, nós temos que ter a verdade por completo em nós, mas não para separar aqueles que não têm a verdade, mas para influenciar, para ser exemplo, para espalhar, para levar a verdade com as nossas vidas, irmãos. Esse é o nosso papel. O único que julga, o único que vê se está certo ou se está errado, é o Senhor, não sou eu. É o Deus Todo-Poderoso que tem os olhos, aleluias. Eu nunca vou ter essa capacidade. Se eu deduzo que o meu irmão está orando, eu não tenho como saber, porque eu não estou com ele nas madrugadas, eu não estou com ele 24 horas por dia. Se eu deduzo que o meu irmão não está se consagrando, não está em retidão, eu não tenho como saber. Por isso eu não posso ser juiz, por isso eu não posso julgar. Eu posso orientar, instruir com amor, com paciência, mas é Deus quem vai operar na vida dele, como nós lemos no versículo. Continuando, ele fala, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Irmãos, mais uma vez, é o exemplo de que eu não devo julgar, eu não devo apontar, eu devo apenas mostrar, resplandecer o que o Senhor tem, o que o Senhor faz, o que o Senhor é. Eu devo apenas brilhar o que o Senhor faz. E no meio dessa geração tão corrompida, o pouco que você faz já é muito. Nós vemos os valores cada vez mais invertidos, tudo que é certo não é tido como bom, e tudo que é errado é tido como o que deve ser seguido. Então, quando você começa a fazer diferente, quando você começa a mudar o seu posicionamento, você é louco, você é maluco, você não tem que fazer assim. Ou então as pessoas nem acreditam. Não é possível que você não beba. Não, mas nem um golinho, nem um pouquinho sexta-noite. Não é possível que você não vê esse tipo de vídeo. Todo mundo vê, todo mundo gosta. Não, você não fala um palavrão. Duvido que se você chega assim, estressado de um dia de trabalho e topa com o seu dedinho numa quina, você não solta um palavrão sem querer. Irmãos, até pode acontecer, mas na hora, o Espírito Santo já revela. Na hora, o Espírito Santo já te convence, aleluias. Já te convence que aquilo não foi certo. E aí você se derrama na presença do Senhor, você pede perdão, você pede para Ele te ajudar, que na próxima não saia. E realmente não deve sair, realmente deve ser diferente desse mundo. Você tem que resplandecer, como nós acabamos de ler, resplandecer como astros do mundo, resplandecer como exemplo dEle, que é a glória, que é o poder, que é a luz, que é a majestade. Você tem que resplandecer a Cristo, irmãos. Não apontar, não julgar. Você tem que orientar como Cristo orientou. Ele sempre deu a mão, Ele sempre sentou e conversou. Ele sempre chegou do lado, falando num termo mais, Ele sempre chegou junto da pessoa e conversou. E Ele sempre agiu com amor. O mundo não erra quando fala isso. Não, mas Jesus amou. Jesus amou e amou. Verdade, mas Ele sempre terminava falando, vai e não peques mais. Vai, não faça do mesmo jeito. Eu te amo sim, mesmo com o que você está fazendo, mas não faças mais. Não continue. Não continue, porque há caminhos que à vista dos homens parecem caminhos bons, mas são caminhos de morte.
E por mais que ele ame, como o mundo fala, por mais que ele seja repleto de amor, Deus de amor, o Senhor Jesus de amor, ele sempre terminava falando: não faças mais dessa maneira. Aleluias. No 16 ele continua falando: retendo a palavra da vida, aleluias, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Nossa, tá difícil, aleluias. Tá difícil essa obra, tá? Nossa, eu não vejo resultado. Nossa, parece que não acontece nada, parece que nada está acontecendo. Irmãos, ele acabou de falar aqui que você só vai se gloriar de não ter sido em vão no dia de Cristo, irmãos. Então prossegue fazendo. Continua fazendo. Tá difícil? Vai chorar aos pés do Senhor. Tá pesado? Vai entregar o fardo para Ele, porque o fardo dele é leve. Você não aguenta mais, ora que Ele te ajuda a andar mais uma milha. Porque você não pode falar que está sendo em vão aqui. Você não pode falar se teve resultado aqui. Você vai falar que teve resultado naquele dia. E se teve resultado, você não vai ser daqueles que vai escutar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque ali também é a mesma revelação. Naquele dia eles vão se gloriar do que fizeram. Mas Jesus vai falar: apartai-vos de mim. E aqui nós vemos que nós vamos nos gloriar do que nós fizemos. Mas Ele vai nos receber. Ele vai nos mostrar que o que nós fizemos foi a vontade dEle. Então se glorie naquele dia. Nossa, mas só eu que estou fazendo, eu não aguento mais. Naquele dia. Nossa, mas está muito pesado, eu preciso de ajuda, eu preciso mostrar para o mundo. Naquele dia, você vai se gloriar. Naquele dia, e aí Ele vai te mostrar que o seu trabalho não foi em vão. Que a sua caminhada, como Paulo termina falando: combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira. Acho que eu inverti, mas tudo bem. Aleluia. Acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Ali ele já estava, porque ele já sabia que eram os últimos momentos dele. Ali ele já sabia que o trabalho dele não tinha sido em vão, e não foi, porque a maioria dos livros do Novo Testamento são escritos por ele, são cartas dele. O trabalho dele não foi em vão. Mas ele só falou que não foi em vão no último instante, no último momento. Quando ele pensou em cogitar se estava sendo em vão ou não, ele se lembrou do espinho da carne. E aí ele já reconheceu que somente a graça dele bastava. Naquele dia, irmãos, naquele dia o Senhor vai mostrar para você que o seu trabalho não foi em vão. Naquele dia o Senhor vai mostrar que a sua carreira foi corrida por Ele, porque você também não teria força. E aí você vai saber que a sua carreira, o seu trabalho, que a sua obra não foram em vãos. E aí você vai ver que você não fez a obra do Senhor fraudulentamente, negligentemente, ou de forma preguiçosa, como nós lemos. Porque Ele vai te mostrar que a sua carreira não foi em vão. Eu gostaria de convidar os irmãos agora a abrir as Bíblias em 2 Timóteo 2,15. Amém? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, se você é pastor, pastoreie as ovelhas. Se você é missionário, vá em missões. Não estou falando para ir para outros estados ou países. Quando você prega para o seu vizinho do lado, já é uma missão. Se você é diácono, busque o que você precisa fazer para cuidar da casa do Senhor. Se você é um simples cooperador, esteja junto nas atividades. Se você ainda é apenas um membro, ore para o Senhor te levantar e você fazer algo pela obra do Senhor, para que você seja, como nós lemos aqui, aprovados como obreiro que não tem do que se envergonhar, para que ninguém possa falar: nossa, mas você só vai e senta e assiste?
Irmão, se você já é um diácono, se você já tem algum tipo de cargo, você já está um pouco acima disso. Você já está vindo aqui para servir e não para ser servido. Aleluias. Você já recebeu a água da vida, você já recebeu a vida e o fôlego do Senhor Jesus. Agora é hora de você espalhar, é hora de você dar a vida pelas outras almas que virão. Nós temos que entender que nós não estamos aqui para cumprir um compromisso, nós não estamos aqui para vir, sentar, ouvir, ir embora e acabou, e eu já cumpri o meu compromisso de terça, de quinta, alguns de sexta, domingo. Não, irmãos, nós estamos aqui numa guerra, numa batalha. Eu estava conversando com a minha amada esses dias, logo no começo da minha caminhada, e depois de um tempo nós fomos levantados líderes de jovens. Todos os cultos que eu ia, eu sentia que era um evento que estava acontecendo, que era algo tão grandioso, que eu tinha que fazer de tudo que eu pudesse para que aquilo fosse feito, fosse concretizado. Eu às vezes não conseguia, a gente precisava ter algo para fazer, para cuidar. Se eu não tinha nada, eu ia olhar o copo, se eu não tinha nada, eu ia ver se o banheiro estava abastecido, porque a gente tinha sede no começo. E onde foi parar isso? Onde foi parar a nossa sede de servir na casa do Senhor? De sermos obreiros que não fazem de maneira fraudulentamente a obra do Senhor, fraudulenta a obra do Senhor. Cadê aquele ânimo, aquele gozo? Lá em Apocalipse 2, se eu não me engano, numa das cartas para a igreja, ele começa a falar, o anjo começa a falar de todas as coisas que a igreja estava fazendo, mas no último versículo ele fala: tenho para mim que abandonaste o primeiro amor. E ali ele quer dizer o quê? Que houve um ânimo, houve uma empolgação para o começo da obra, mas isso com o tempo, com as rotinas, foi deixado de lado. Isso com as provações da vida foi deixado de lado. E onde está esse primeiro amor que nós tínhamos? Eu não estou falando do primeiro amor da conversão, porque isso, nós estávamos sendo limpos, libertos, sarados. Eu estou falando do primeiro amor de servir ao Senhor, de uma maneira tão incondicional, que nós deixaríamos tudo de lado para servi-lo. Não é para nossa glória, não é porque nós somos maiores, mas a minha amada largou 2 empregos, ela largou uma entrevista de emprego quando ela estava desempregada há um bom tempo, porque era a primeira pregação dela, e ela não ia abrir mão. Era um emprego de segunda a sexta, e ela ia pregar a primeira vez no sábado, no culto de jovens. Aí a moça liga para o emprego de segunda a sexta e fala: o treinamento é sábado à noite, no horário do culto. Ela falou: não. Aleluias. Mas moça, se você não vier no treinamento, você não entra para o emprego. Ela falou: não quero, porque eu vou pregar pela primeira vez, e isso é mais importante. Aleluias. Nós faríamos isso de novo? Será que nós teríamos esse ânimo, esse fôlego para fazer isso novamente? Nós já estamos há quase 3 anos lá com a nossa loja lá na Afonso Bovero. E nós tínhamos um horário que era até às 6 horas da noite. E algumas vezes eu falei para ela que nós tínhamos que fechar mais cedo, para que desse tempo de chegar na casa do Senhor com calma, para fazer as coisas dele, quando houvesse ensaio, chegar no horário. Mas eu também nunca tive assim algo do Senhor para falar para ela. Era uma opinião. Eu falava: não, tudo bem, não vai ser, não é. Nós temos que ficar até um pouco mais tarde, porque tem pessoas que saem do trabalho e vão lá. Amém. E assim nós fomos caminhando. Só que há 3 semanas, se eu não me engano, 2 semanas, nós mudamos o horário da nossa loja. Agora nós abrimos às 10, nós abrimos às 11, nós abrimos às 10. E em dias de culto nós fechamos às 5. E hoje nós chegamos aqui 6h30. Quando nós fechamos às 6, a gente chega depois do horário do culto. Só que nós levamos 3 anos para fazer isso. Ela, na primeira ligação do emprego, ela já falou não. E nós levamos 3 anos para mudar o horário da loja, para estar aqui fazendo a obra do Senhor. Cadê aquele ânimo? Cadê aquela vontade? Aleluia. Nós nos deixamos levar
pelos horários que precisam ser feitos, pelo que dizem de empresários e empresas, e horário comercial e horário não comercial, e nós acabamos deixando o mais importante de lado, irmãos. Nós fomos fraudulentos com a obra do Senhor. Só que agora nós entendemos que não podemos ser assim. Então, a partir de agora, se for gente lá ou não depois das 5, terças e quintas, a partir das 5 horas, a loja está fechada, porque o Senhor é mais importante. Aleluias. Glória a Deus. Ele é mais importante do que todas as coisas. Eu tenho que aprender, a minha esposa tem que aprender, todos nós aqui temos que aprender, que não importa o que seja, aleluias. Aleluias. Nós temos que abrir mão das coisas. Eu trabalhei durante 4 anos numa farmácia e meus horários eram os piores possíveis. Sempre eu trabalhava até meia-noite. E o meu pastor, ele sempre falava, acho que na época o senhor era evangelista, né? Ele sempre falava, prioriza o Senhor, prioriza o Senhor, prioriza o Senhor. E eu nunca saí do emprego, porque a renda era maior que a da minha esposa, eu mantinha a casa, eu mantinha todas as coisas. E era primeiro isso na minha vida. E aí nós temos uma história assim, que nós desviamos e saímos da presença do Senhor. E quando eu saí da presença do Senhor, eu comecei a trabalhar em empregos em horários comerciais. E eu trabalhando em horário comercial, e aí eu comecei a voltar para a presença do Senhor, e me surgiu uma oportunidade em outro lugar, e eu fui, porque era um horário também muito bom e dava para vir para a igreja. Só que quando eu voltei para a presença do Senhor, meu pastor falou assim, todas as lutas que você fugiu, você vai ter que lutar de novo. Na hora eu lembrei dos horários. Falei, não, mas eu já estou num emprego que não precisa, eu vou vir para a igreja. Só que eu estava mudando de emprego. E esse emprego tinha uma escala que daria para vir para a igreja. Só que essa escala era feita internamente pelos gerentes. E eu entrei nesse emprego na segunda-feira. Na quarta-feira, a escala foi denunciada por algum funcionário no Ministério do Trabalho. Ela caiu e eu ia voltar a trabalhar até meia-noite. E aí eu lembrei que o meu pastor falou, todas as lutas que eu fugi, eu ia ter que lutar de novo. Eu saí do emprego, irmãos. Eu saí do emprego, eu fui conversar com o gerente que tinha me contratado. Ele falou, não, mas eu não quero que você saia. Vai para sua casa hoje, eu vou conversar com a chefe do departamento e vamos ver. Ela não quis porque eu ainda estava em período de experiência e era injusto com os outros funcionários. Certíssimo. Só que eu falei, então não dá para continuar. E aí ele falou assim para mim, fica só até 2, 3 dias, ia terminar o período de experiência, e a gente encerra o contrato como se a experiência não deu certo, e a gente encerrava para não sujar a carteira. E eu saí do emprego, irmãos, porque ele tinha que ser primeiro. E eu fiquei 4 anos numa farmácia, deixando ele em segundo. E quando eu me desviei, o mundo me deu um horário que daria para vir para a igreja, o mundo me deu um horário comercial. E quando eu voltei, eu precisei lutar isso de novo. Eu precisei provar, não para Deus, porque Ele tem a ciência de todas as coisas, mas para mim mesmo, que eu conseguia colocar o Senhor à frente. E eu tive que colocar, irmãos. Foi muito difícil, foi luta, 6 meses desempregado, mas depois o Senhor abriu uma porta. E eu coloquei Ele primeiro. E eu estou aqui até hoje, aleluias. Aleluias. E eu estou aqui até hoje. Às vezes eu tenho dificuldades, às vezes nós temos dificuldades, às vezes minha esposa fala, não, vamos fazer assim. Aí eu falo, não, vamos fazer assim. Tudo tentando sempre colocar o Senhor à frente de todas as coisas. Porque eu não quero, nós não podemos fazer a obra do Senhor de maneira fraudulenta, irmãos, de maneira negligente. Não podemos, como diz na linguagem de hoje, ser relaxados no serviço do Senhor. Porque Ele é primeiro quando você busca um milagre, Ele é primeiro quando você busca diversas coisas nele. Mas quando Ele tem que ser primeiro porque eu tenho que fazer, é difícil, irmãos. É muito difícil. Mas faça que Ele recompensa, faça que Ele dá galardão, faça que naquele dia Ele vai te mostrar que o seu trabalho não foi em vão. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.